Então vamos nos confiar a Deus que nos criou, que nos ama e que nos protege e nos guia. Esse Deus é de amor. Todos nós somos filhos do Pai, que nos ama muito. A todos. A todos. Então vamos estudar nessa oportunidade aqui que temos o Evangelho da Doutrina Espírita. Então vamos fazer a oração inicial. Se alguém quiser fazê-la, está com a palavra, se não, faremos, né? Como vocês já sabem. Então vamos em nome de Deus. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez, Deus Pai, graças ao Senhor, tudo permitido pelo Senhor, tudo que é feito é com a vossa permissão. Nós estamos aqui quantas vezes for necessário estarmos para falarmos sobre os evangelhos do teu Filho, nosso irmão Jesus. Que consigamos nós termos força, coragem, discernimento para carregarmos o que nos compete carregar, a nossa cruz. Jesus nos ensinou como continuarmos firmes, pois ele sabia que não seria fácil para nenhum de nós. Mas o Senhor, como nos ama, quer o nosso progresso. E não tem competição no teu reino, Deus Pai. Não tem. Então nos ajuda a conhecer cada vez mais e nos libertarmos dessa busca inútil em competirmos uns com os outros quando o Senhor tem espaço para todos. Trabalho para todos. Crescimento para todos. Perdão para todos. Amor para todos. Que nossa querida mentora irmã Angélica, conjunto Bezerra de Menezes, e esse conjunto maravilhoso de espíritos amigos possam aqui nos fazer merecedores de suas maravilhosas obras, de estar conosco, nos ajudando nos estudos da doutrina que o Cristo nos prometeu. Hoje, a nossa vida eterna, bem explicada, bem orientada e bem justa e lógica, a doutrina dos Espíritos. Que o Senhor nos abençoe, Deus Pai, que o Senhor faculte a cada um desses Espíritos aqui presente a luz, o conhecimento, a paz, o amor, a justa junção em estarmos juntos trabalhando para o progresso de todos. Que o teu infinito amor os abençoe, os proteja, iluminando aqueles que aqui estão também para estudar junto conosco. Ilumina cada um, Deus Pai, que eles consigam encontrar juntos, todos nós consigamos encontrar forças em Ti e vencermos as nossas imperfeições. Jesus nos abençoe e nos protege. Em nome do Pai, em nome do Filho, da nossa querida Mãe Maria de Nazaré, damos por iniciado mais um estudo da doutrina espírita, da Boa Nova, que nos foi dada como um presente, para que possamos nos esclarecer. Muita paz. Bom, gente, seja todos bem-vindos, né? E aqui está conectado. Nós paramos onde, Zeus? Ok. Nós estamos onde? No 19? O 19. Capítulo 10, né? Exatamente, capítulo 10º. Bem-aventurados os que são misericordiosos, instruções dos Espíritos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro. Ok. Ok? Uhum. Quer fazer a leitura? Vou fazer. Ok, obrigado. Capítulo 10. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém, não sendo perfeito, alguém tem o direito de repreender o vizinho? Certamente que não,
pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas deve ser feito com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de difamar. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a si mesmo e perguntar-se se não a merecemos. São Luís, Paris, 1860. Então, vamos dar uma estudada nessa. Nós temos mais duas outras Sim. e já já faremos a leitura dessas. E aqui nesse momento, o que vocês acham? Podemos ou não podemos? É nos dado ou não é nos dado o direito de repreender o seu próximo? Não, tá aqui. E aí? É uma questão bem sutil, é uma questão muito bem feita, porque é algo que nós carregamos dentro de nós. São Luís, 1860, em Paris, nos trouxe essa mensagem. São Luís, imagina esse espírito. Ele diz assim, né? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja a tutela vos foi confiada. Ora, se não formos, Sandra, como é que vai ser os nossos filhos? Vão fazer o que quiserem? Hã? Tá aí a missão dos pais, não é? É. Orientar no caminho do bem. E os sobrinhos, primos, Sim, todos a quem, né? não é? Afilhados, filhos, sobrinhos, Como é que netos. fica então se não fosse? Se não fosse assim, ficaria como então? Como é que as pessoas iam orientar as outras? Como elas seriam orientadas? Na resposta diz certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daquela cuja tutela vos foi confiada. Olha, vos foi confiada. Deus confiou os teus sobrinhos, os teus primos, amigos, que todas essas criaturas que nos aparecem na vida, nós temos, de alguma forma, em ajudá-las. Todas. Sejam filhos ou não. Aí, ninguém sendo perfeito, que nós não somos perfeitos, tá certo? Segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo, e ele certamente que não é essa a conclusão. Ora, se nós somos imperfeitos, que somos, ora, mas nós temos qualidades, nós temos virtudes positivas, nós temos aprendizado, nós vamos conseguindo. É um ajudando o outro. É um aconselhando, é contribuindo. Porque se não fosse assim, qual seria o objetivo do lar, a família? Qual seria, por exemplo, qual seria o objetivo de ter uma empresa? Se o funcionário errar, deixa para lá. Concorda? Sim. Então, ele está dizendo, certamente que não é assim. Já que vocês são imperfeitos, não é vocês ficarem sem fazer nada. Não, vocês têm que ajudar. O mais óbvio é isso. Aí diz assim, olha, mas por isso mesmo, quer dizer, nós devemos sim repreender, chamar atenção, é assim que se faz, os pais fazem isso. Uhum. E os filhos podem chamar até a atenção dos pais, que né, por isso que os pais sempre estão com a razão. Nem sempre estamos com a razão, em grande maioria nós estamos sempre necessitados de conselhos. Diz um ditado assim, né? Se conselho fosse bom, não se Se dava, vendia. né? Se vendia. Agora, que é difícil a gente orientar uma pessoa e ela seguir aquilo ali já imediato, é tudo um trabalho, é tudo uma luta. Na amizade, nos amigos.
Não é fácil. E ainda mais difícil é se a pessoa que está dando a orientação, ela não tem essa orientação. Já imaginou? Na prática, ela possa ter teoricamente, mas é dado aos imperfeitos que somos o direito de repreender, de chamar atenção. Ei, fulano, assim não está certo. Não, não, não. Assim não está certo. Por isso, isso. Olha, desculpa aqui, mas assim está errado. Hã? Imagina você com a unha com problema no pé, e o outro chega e pisa porque ele quer pisar. Vai fazer o quê? Ah, não sei. Não, não doe muito, não doe muito, não. Nós temos que chamar. Aí agora ele chama aqui para atenção depois do ponto que, mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil. Olha, para um fim útil, com moderação. Nós temos problemas em excesso. O filho é meu. Não é. Nós não temos filhos. O sobrinho é meu. O marido é meu. Não, não é seu. Nem o corpo que você tem é seu. Nem meu. Então o que é que nós temos? A vida. Todos nós temos a vida. Que é eterno. Hã? Que é eterno. É. Isso nós vamos carregar sempre. É nosso. Agora, um filho é meu? Não. Deus confiou. Está sob a vossa tutela. Você adotou uma criança que ela tem probleminhas e vai fazer o quê? Você tem que ajudá-la. É sua tarefa ou sua missão. Ou os dois. Pois que o espírito sempre necessita de orientação. Nós estamos aqui justamente por conta de não sermos bem orientados. Se nós fôssemos tão orientados, nós faríamos como esses espíritos muito iluminados que já vieram aqui na Terra e fizeram e saíram daqui muito bem. E fizeram tão desinteressadamente que hoje são eles que estrelam as melhores páginas honrosas da vida. Agora eles confessam aqui que, olha, vocês, por favor, moderem. Moderem. Porque eles sabem que nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, nós vamos querer fazer o quê? Cair de pau, cair duro, não? Com muita força. É ou não é? É, que diz também, né? Olhar para si, enderece para você mesmo, né? Pergunta se antes de estar punindo o outro, olhe que o erro do outro também você pode estar cometendo. E ainda tem que ter muito cuidado aí, porque ele diz assim, ó, para um fim útil. Por que para um fim útil? Então ele está dizendo que nós podemos estar levando a pessoa a... Ao caminho errado. Olha, tá vendo tudo? Nós sabemos que toda criança que aqui nós dizemos o não, nós despertamos ela justamente para aquilo ali. O não. E ela termina fazendo exatamente aquilo. Daí a importância de tu dizer o não, mas o dizer o porquê do não. Exato. Mostrar o caminho, mostrar sim, te dar uma explicação, não é dizer, você não pode, não meta o dedo aí, vamos dizer um exemplo, né, na tomada, não põe o dedo aí, por quê? Porque vai te fazer mal. Não vá por esse caminho, porque esse caminho vai te levar, sei lá, dependência, vai levar... Então, dá uma explicação para aquele jovem, para aquela criança, para quem estiver recebendo aquele não, saber o porquê que ele está levando aquele não. E aí é que devemos ter o cuidado, porque o excesso leva as pessoas a se excederem. Já está dizendo, né? Quem dá muito não, isso vai ser cobrado. Se a pessoa aprender pelo lado errado, lá na frente ela vai tirar a colheita do que ela fez. E como em muitos casos, que não é como se diz, dentro de uma família, tu dizer para uma criança, tu querer que ela faça uma coisa, mas tu, quando pratica aquilo, tu pratica completamente ao contrário do que tu está dizendo para ela seguir. Então, quer dizer, dentro de uma família, a criança tem como exemplo os pais, não é? Então, seja o exemplo
bom para aquela criança, para que ele possa seguir o caminho do bem, como Jesus fez conosco. Ele não escreveu nenhum livro, ele não disse faça assim, ele praticou. E ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se tu procurar no caminho dele, na caminhada dele, foi só exemplo bom. É aqui que tem que ser seguido. É aqui que vai se levar ao progresso. Exatamente. Então, nós vamos encontrar nessa primeira mensagem que é um dever, é uma caridade que devemos fazer. A atenção deve ser chamada, mas o excesso é do espírito imperfeito que vai chamar a atenção. Tem que ter cuidado com que nós somos capazes do excesso. E aí é onde nós cometemos os erros. Se eu tivesse agido dessa forma, eu tinha educado melhor, mas não. Eu chamava atenção e cedia de outro lado. Ou eu chamava atenção, mas chamava de uma forma muito rude. Olha, nós sabemos que tem caso que os pais, eles interferem tanto na vida dos filhos, que os próprios filhos se encarregam de fazer com que os pais desapareçam. E tem que ter muito cuidado, porque os pais que repreendem muito os seus filhos, a nível violento, denegrindo, com prazer, ou seja, uma amizade, como nós chamamos hoje bullying, isso vai ter repercussão complicada. Então nós temos que ter moderação. Nós temos que ter um fim útil. Caso contrário, vai ser complicado passar a mensagem e não se ter um resultado satisfatório. Porque no final de tudo, todo mundo que quer orientar, provavelmente, aí, com boas intenções, ele quer um resultado positivo. O problema é fazer isso de uma maneira em que reconheça que você não perdeu a razão dando a orientação, chamando a atenção, repreendendo, realmente explicando o porquê disso e o porquê daquilo. Isso é importantíssimo, como tu disseste. Então a repressão neste último caso, a repressão é uma maldade, no caso de quem denigre a pessoa que está sendo repreendida. Eu vi aí ontem, ou foi hoje? Hoje. Eu vi hoje no Facebook um pai, porque o rapaz ele fuma maconha e o pai descobriu os pacotes no bolso dele. Aí ele manda ele botar tudo que tem no bolso em cima do carro, do capuz do carro. Aí ele grita, você vai... Aí o outro tá filmando, ele disse, continua filmando, que eu vou explicar a ele como é que ele vai fazer agora para se livrar dessa maconha. O que é que ele vai fazer com ela? Ele diz, bote tudo que você tem em cima do capuz do carro. Aí o rapaz colocou, um rapaz jovem, talvez dos seus 16, 18 anos, estourando aí. E o pai gritando, bota aí, agora você vai fazer uma coisa, você vai engolir tudinho. E não era pouca não, viu? Tinha uma quantidade. Você vai beber com água, tudo isso aí, que você não fumou? Então agora você vai comer. É assim que você vai fazer. E ele pegou duro, e o rapaz, mas isso não era meu, estava na sua casa, estava dentro da sua casa, não estava? E o pai duro em cima, pode filmar, vai ser agido assim. E ele botou, o jovem ficava assim, meio, lógico, né? Para ele, nunca esperava que o pai tivesse uma ação como essa, ele engolir aquela maconha. Ele nunca mais vai esquecer essa mensagem. Se ele não souber receber bem essa mensagem, dificilmente, né? Ela é muito com prazer de denegrir. E ele tá no YouTube, aí tá passeando para tudo que é lugar. O rapaz pode, espero que não, se ele escutar os nossos evangelhos, ele não tome o caminho da revolta, mas ele pode se revoltar contra o pai e não faz, meu amigo. Mas confia em Deus, vai em frente, para, não fuma. Mas o pai faz ele comer toda a maconha. Ele fez isso. Eu sou seu pai, é o que eu mando, você tem que me obedecer e vai ser assim.
ou ele fazia ali, ou provavelmente a coisa ia ser mais complicada ainda. Então, essa violência, essa imoderação é complicada nessa situação. Ao demais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Eu não acredito que o pai ficou preocupado, o pai ficou muito constrangido em saber que seu filho, a quem sempre se dedicou, trabalhou, fez tudo para mantê-la naquela idade onde ele estava, e ele está escolhendo a droga. O pai entrou em confusão, em desespero. Ele perdeu a sua razão. Aí ele caiu de pau em cima do rapaz e agora você vai ter que engolir. E o rapaz está engolindo a droga. Eu nem assisti ao final porque eu achei muito forte. Não esperava que fosse para essa mensagem. Por incrível que pareça, os espíritos nos ajudam durante o dia mesmo. Os exemplos são assim. Infelizmente, haverá sempre essas coisas que poderão acontecer assim, enquanto nós estamos num planeta como esse, com as nossas imperfeições, e tomarmos posições que sejam assim um tanto descabidas na educação moral. Porque o pai devia ter dividido com ele. Se dividisse, você com a metade, eu com a metade, porque a culpa é sua também, eu sou seu pai. Em algum momento eu errei. Mas aí teria que ser moderada a educação. Mas é a convivência deles, e infelizmente. Isso tem uma repercussão, provavelmente, na cabeça do jovem. O pai não vai esquecer esse momento. E que Deus o ajude, ele não faça nada de errado. O jovem consiga continuar em frente, isso não vai sair da cabeça dele assim fácil, mas que ele continue firme para que ele não se revolte com o pai, porque o pai está querendo o melhor para ele, mas ele escolheu o caminho que o pai não concorda com isso, e o rapaz escolheu. E aí o pai se acha no poder de corrigi-lo como ele quer. E o filho, se não tiver um apego a Deus, um conhecimento com Deus, dificilmente ele vai aceitar isso, continuar dentro dele, remoendo. Espero que ele não faça nenhum mal. Espero que ele consiga dali. Mas o pai foi ao extremo. Certo? O pai foi ao extremo. A mensagem deixa bem clara. Foi ao extremo. Foi ao extremo é tentar cobrir um erro do outro com um excesso, né? Cometendo outro erro, que isso fica impresso na memória da pessoa. Por isso que a violência não educa. Se educasse, as prisões eram vazias. As torturas, não vinha pessoas aqui reencarnar com problemas, com defeitos sérios. Essa violência é fora de cogitação, que temos que chamar atenção, sim, temos que repreender, com certeza, mas deve se perguntar, você faz isso? Você gostaria que fosse repreendido dessa forma também? Isso aí são coisas que nós devemos fazer interiormente. Assim nós vamos nos acalmando espiritualmente. Assim nós vamos. Nós temos a questão 20ª, se não tiver alguma questão sobre. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, mesmo que não a divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando ele existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Esta ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o na opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-la só para se comprazer com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando se lança um véu sobre o mal para o ocultar publicamente.
nos limitamos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para o estudar e evitar aquilo que censuramos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias da humanidade se não estudasse os seus exemplos? São Luís, Paris, 1860. Pois é, São Luís. Novamente. Aí a questão já é bem diferente, né? Porque nessa anterior foi ninguém sendo perfeito, que é o nosso caso. Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo, nós temos o direito, né? Porque nós somos imperfeitos, mas temos algumas coisas positivas, conquistamos valores, podemos repreender com moderação, não é? E devemos procurar saber se aquilo pescar dentro de nós, se aquilo nós fazemos também, né? Se isso também está certo. Já nessa 20ª, será repreensível notarem as imperfeições dos outros, repreensível as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas. E aí a questão já é outra, não é? Então, seria mesmo, tudo depende da intenção, de certo a ninguém é defeso ver o mal. E esse defeso que não é proibido, não é proibido. Vou até ler essa palavra no dicionário, defeso, sem permissão, em que a proibição, proibido ou interditado. Ou seja, se de certo que, deixa eu ler aqui, de certo a ninguém é defeso ver o mal, não é proibido. É defeso ver o mal, é proibido ver o mal. A ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Então, ora, se o mal ele existe, o que é que a gente vai fazer? O mal ele existe. E uma das coisas nós vemos muito forte no nosso país, a corrupção, né? E aí, se nós vimos alguém roubando a merenda de uma escola, ou na prefeitura, cometendo um caso grave, e aí a questão diz assim: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para elas, uma vez que não sejam divulgadas? Se elas não forem divulgadas, e aí? Ora, o problema é o seguinte: se esse problema é só da pessoa, ela só machuca ela só faz mal a ela. Tudo é dela. É dela o problema. Mas e quando isso atinge a muitos? E aí? O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar calados? Vamos deixar isso acontecer? Agora, diz assim, fora mesmo inconveniente ver em todas as partes só o bem. É óbvio, como nós somos imperfeitos, já começamos na questão 19, nós somos imperfeitos, então se nós formos ver só o bem, não existe, isso é ilusão. Nós estamos aqui numa balança, medindo valores, por um lado e para outros. E as pessoas que mais têm valores na alma, não são os valores materiais, mas os valores na alma, elas tendem a ser mais justas. Elas tendem a ser mais brilhantes, mais harmônicas. O seu campo harmônico de pensamentos, de atitudes, são mais justos. Mas elas não vão ver só o bem. Ela sabe que está errando, ou aquilo está errado. E há casos que o erro é tão grave que se alguém anular aquilo ali, não dizer, e se o outro souber que você sabe, provavelmente você corre um risco de morte, de desencarne, pois ele não vai querer que você continue
testemunhando o que ele fez de errado. Então, a intenção de ver só o bem aonde lá tem o mal, isso é ingenuidade. O mal é o mal e o bem é o bem. Se vai contrário ao que é naturalmente, que nós sabemos, justo, olha, uma pessoa que é corrupta, que nós somos corruptos, todos nós somos. De uma forma ou de outra nós somos. Com os nossos filhos ou com amigos, nós somos. Às vezes nós dizemos uma coisa ao nosso amigo, nós queríamos dizer, mas não dizemos. Porque ele é nosso amigo. Deveríamos dizer. Já o inimigo diz, bate na cara dele rapidinho. Então, ele diz logo quem ele é. Se esse inimigo destoar o seu inimigo, ele devia agradecer, porque ele está dizendo exatamente o que ele tem. Agora, se aquilo só faz mal àquela pessoa, o erro está no fazer-se, que a observação redunde deprimente do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Não é lógico que quanto mais nós afundamos alguém, mais aí a coisa está errada. Está errado isso aí. Então, para fazer, tem esse outro ponto aqui. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e satisfação de apanhar os outros em falta. É essa parte aí que nós muitas vezes trabalhamos quase que inteiramente com mais facilidade de olharmos os defeitos dos outros. Ah, fulano é assim, fulano é assim, é assim. E como nós somos espíritos que raciocinamos, pensamos, temos sentimentos, a nossa tendência é de tentar esconder as nossas imperfeições olhando os defeitos dos outros. E quem for bem esperto vai ver que quanto mais ele aponta, mais ele tem. Por exemplo, dá-se a inteiramente o contrário quando estendendo sobre o mal um véu, veja bem, entre no mal sobre o véu, para que o público não veja aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar que a prova nos outros. Nós temos todo um trabalho a fazermos juntos, uns dos outros, quando Deus nos coloca em grupos, é porque nós precisamos estar ali naquele grupo, fomentando essa amizade, fortalecendo a união. E como nós dizemos, nós estamos aqui para apoiarmos uns aos outros, mas quando houver o erro, nós não devemos ser omissos, nós devemos ajudar, nós devemos contribuir, operar no sentido de que as coisas tomem o rumo correto. Caso contrário, quem está falando? Acho que ninguém falou, não. Não, então ouvi demais, foi bem aqui do lado. Então nós estamos percebendo que com esse trabalho que fazemos com o estudo da doutrina espírita, fica muito mais fácil compreender o papel nosso, o papel de cada um. O dever principal é com essa própria pessoa. Mas não pensemos nós que se alguém estiver errado, devamos nos calar. E tem até aquela frase, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Quem não já ouviu essa frase? Deve se meter a colher. Deve se ajudar. Deve se ajudar. É certo que tem casos aí que são sensíveis, que em fato de denúncia, o denunciado não vai gostar, né? E se souber, ele vai atrás de quem denunciou. Então temos que saber moderar isso. Temos que saber ajudar. Sim, já sabemos que tem leis e que protege o denunciador. Sim, diga, porque não é justo a mulher ficar apanhando ou a criança ficar sofrendo, amarrada dentro de casa, no tanque,
Como nós já vimos, a criança passou 3 dias amarrada dentro de um tanque. Isso é absurdo. 3 dias dentro de um tanque. O bichinho estava com fome. Os braços amarrados e os pés. É de cortar coração. Aí ninguém aguentou. Quando perceberam que realmente era um castigo, uma punição terrível, os pais e, se eu não me engano, era a irmã ou era uma prima mais, foram denunciados e a polícia catou-los e levaram para a delegacia para as justas explicações, e aí a justiça vai cair de pau em cima, né. A outra foi para a praia, chegou na praia, precisou de fazer algo na rua, amarrou a criança e cobriu ela. As pessoas foram olhar, estava presa na praia, amarrada na cadeira. É incrível. Meu Deus do céu, isso é absurdo. Aí você vê e fica calado? Não, achar isso normal não tá normal, tá errado. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Ora, se não forem divulgadas, não trazem nenhum prejuízo, a não ser para a própria criatura, então o problema é dessa criatura. E de alguma forma nós devemos sim ajudar essa pessoa. Mas no sentido de que prejudique o grande número, a grande maioria, não, aí nós temos que lutar, nós temos que ajudar, nós temos que ser ativos, temos que ser caridosos. É exatamente o que nós vamos ver nessa próxima questão, que é a 21. Não é? Posso ler? Pode. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Esta questão é muito delicada e é aqui que é preciso fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em as divulgar, mas, se elas podem prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do maior número a um de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados ou serem as suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário ponderar as vantagens e os inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Pois bem. Aqui nós estamos exatamente no sentido em que devemos praticar a caridade. Já imaginou a caridade? Isso é uma caridade. É uma caridade bem compreendida, deve ser bem raciocinada. Se isso trouxer prejuízo a um grupo, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Ele é um tanto forte, quando nós aqui vimos, assistimos no movimento espírita pelo YouTube, Rádio Novela Espírita, e nós vamos ver um caso muito sério. O pai teve 2 gêmeas, os pais, a mãe desencarnou antes, o pai ficou. E ele teve 2 gêmeas, uma nasceu antes do que a outra, algumas horas, era mais velha, mas todas as 2 gêmeas iguaizinhas, sem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Muito bonitas, lindas. E simplesmente uma e a outra só eram notadas pelas suas atitudes, pela sua forma, suas expressões. E todo mundo via isso em cada uma. Uma era doce, uma pessoa muito cheia de ternura, tratava as pessoas com os funcionários, os empregados, todo mundo com justeza. A própria natureza era bem vista por ela, ela gostava de estar no jardim plantando junto com as pessoas que trabalhavam. Riquíssimos, riquíssimas. O senhor já numa idade e a outra não, a outra é o contrário. Mas a outra tem um caráter forte. Mais velhas algumas horas. 6 horas, se não me engano. E o que acontece é que elas vão se tornar mocinhas e o pai está se ficando mais velho e ele, numa dessa, ele
antes de desencarnar, ele confessa o amor às duas e pede à mais velha que tome conta da mais nova. E a mais velha, que é justamente a mais um temperamento mais forte, muito forte, orgulhosa, egoísta, e tinha muita inveja da irmã. O pai não sabia, ela escondia. Mocinha já para namorar, suas festas, o pai desencarna e a mais velha ficou. Ele chamou os empregados e tudo e disse que ela ficaria no comando. E ela ficou, sem nunca ter mexido em nada. A outra, que não fazia questão, saiu de dentro do seu próprio castelo e foi morar num lugarzinho mais perto, assim, mais recolhido do próprio castelo, simples, e trabalhando no jardim, ficava plantando, fazia aquelas coisas mais simples. E a outra achava isso ridículo da parte dela. E ela tinha uma inveja muito grande da irmã. Uma inveja muito grande, um ciúme terrível. E aí ela foi mostrando aos empregados quem era realmente ela, e no crescimento do seu temperamento, que é muito mais fácil aí ela investir, ela começou com suas ideias preconcebidas, egoísticas, ela começou a dar festas e não fazia pouco tempo que o pai tinha desencarnado. 1 mês, 2 meses, coisas desse tipo, 4 meses. E ela começou a dar festa no castelo. Foi um choque para os empregados que chamaram a atenção. Ela chamou a atenção dos empregados, porque ela podia demitir. Então ela sentiu o prazer de manipular os empregados pela força que tinha, pelo conhecimento que tinha. E simplesmente ela assim fez, e os empregados ficaram sob as rédeas dessa jovem. Elas duas, muito linda, elas convidou muitos jovens próximos de outros castelos, outras regiões, para uma festa que ela deu muito luxuosa, muito rica, cheia de fartura. E nessa festa que ela deu, a irmã não estava presente. E chegou um conde lá, sei de onde, e que queria falar justamente com a que era a dona da festa, né? Sem nenhum respeito. E ela fez a festa, convidou e se esquivava desse rapaz. E fazia de tudo para que ninguém soubesse dele. E que onde ela estivesse. E ela resolveu, teve uma ideia. Sabe de uma coisa? Vou trazer minha irmã, ela se passa por mim e fica com ele. E eu estou livre dele, porque ela não gostava desse conde, não sei de onde. Aí ela foi na casinha lá que ela ficava, a irmã, porque ela convidou a irmã para vir para a festa, mas a irmã não queria fazer isso, porque era um desrespeito ao morto, ao pai, ao recém-desencarnado. Ficou lá na casa dela, a irmã foi até lá, e quando a irmã foi até lá, percebeu que junto da casa dela, bem simples, ao lado do jardim, onde ela cultivava as plantas, flores, etc., algumas hortaliças, etc., ela percebeu que tinha uma charrete. E ela foi bem de mansinho, ela é muito maliciosa, foi ver por que isso, já que a irmã era uma menina muito calma, muito tranquila, todo mundo amava essa menina. O que foi que ela percebeu? Ela foi até a porta e ficou escutando. Ela percebeu que tinha uma voz de um homem lá dentro. E ela ficou julgando, quer dizer que a minha irmã quietinha, sonsinha, tá com alguém aqui dentro, e todo mundo acha que ela é uma santinha, e ela bota umas palavras bem duras, né? Aqui estamos suavizando. Aí o que acontece? Ela percebe que tem um sentimento de amor, os dois, porque esses dois se encontraram no momento que ela foi fazer um passeio. Esse jovem caiu do cavalo, o cavalo se assustou, e o jovem cai do cavalo e ele está machucado, e ela socorre o jovem com muito medo, né, porque ela estava distante do castelo, e ela, com muito prazer de ajudar o próximo, ela viu o jovem pedindo socorro, ela chegou lá, ajudou com muito cuidado, e depois fez confiança que
a ela que ele não queria, a não ser que fosse ajudado, e pediu a ela que, se possível, fosse atrás do cavalo, que o cavalo é muito domesticado, muito destro nesse sentido. Ela podia pegar ele, que ele viria sem problema. Ele se assustou com uma serpente, ele caiu do cavalo e se machucou profundamente. E ela assim o fez, pegou, voltou. Quando voltou, o jovem estava ainda com dores, etc. E ela fez todo o trabalho que ela podia fazer para restabelecer o jovem. Tudo bem. E esse jovem ficou visitando ela, sem que a outra irmã, a que é mais a orgulhosa, a ambiciosa, não sabia. Então ele vinha de vez em quando fazer visita a essa. A irmã mais amiga, mais próximos do próximo. Então ela fez uma festa muito grande e chamou, e ia chamar a irmã justamente para meter ela dentro de uma confusão, que ela não queria a presença daquele rapaz. Quando ela foi, viu isso. Voltando, esses dois aí que se encontraram, entre aspas, que não existe o acaso, né? Não existe, mas se encontraram. Foi crescido aí um amor muito bonito dos dois. Então, quando a irmã ficou escutando o que elas estavam falando, aí ela percebeu que a irmã, que é muito amável, muito amiga, muito justa, ajuda todo mundo, ela não tem diferença da riqueza, ela deixou tudo para a outra irmã, para a mais velha. Então, a mais jovem, uma criatura muito doce. Então, isso machucava muito a mais velha, muito mesmo. A ponto que, quando ela vai lá para colocá-la nessa peça, nesse drama aí complicado, ela percebe que ela está com outra pessoa, e aí que ela ficou com mais raiva ainda, porque, e com ódio e inveja, porque o rapaz e eles dois se beijam, juram eterno amor, porque nasceu dali um grande amor. Ela não ficava já, todos os dias ficava esperando o rapaz e sentia a falta dele. Ele, do mesmo jeito, quando ia para o castelo dele, ele ficava sentindo falta dela. Então, todos os dias ele ia lá visitá-la. Isso para ela foi uma tortura difícil, muito dura. A empregada que ela tinha, que era uma cúmplice, sempre tem que ter umas criaturas desse tipo, aí sabia já do caso, mas achava que a irmã mais velha estava importando mesmo, era com as festas. E essa empregada gananciosa vai entrar nessa história. Em resumo, a empregada vai dar todas as coordenadas e ela fica enciumada, a mais velha mesmo, com o ódio dentro dela, e sabe que essa mais jovem vai se casar dentro de 3 meses. Pouco tempo que o pai desencarnou. Não chegou nem a 1 ano. E, para concluir esse assunto, a jovem que não, a mais velha, que não gostou de ver tudo isso, que já estava com esse problema moral seríssimo, de evolução espiritual, de verdadeiros valores, simplesmente ela tem uma ideia, porque ela é a mais velha, ficou por conta do egoísmo, porque tudo que a irmã mais nova fazia, a mais velha queria, mas não conseguia, porque são valores bem diferentes. Então, quando ela soube do rapaz, ela se apaixonou pelo rapaz, sem nem tê-lo visto, só porque a irmã estava feliz. Então, ela vai ter uma ideia de tirar o rapaz, em vez de a irmã se casar com a mais nova, a boazinha, então a malzinha vai fazer com que a irmã mais nova desapareça da história. E ela vai assumir o papel da irmã boazinha. E aí é o que dá a grande maldade, veja só. A empregada que trabalhava com a ama, né, uma jovem também, que ajudava a mais velha, que vai entrar num rolo complicado, porque chegando os dias para se casar, ela tem uma ideia de dizer que vai para o convento, convencer a irmã mais nova, que por seus defeitos, por suas faltas com o próximo, ela prefere ir para um convento para se moralizar, para se educar, para evoluir. Então ela tenta convencer a mais nova, e ela chora e faz toda a encenação. Então a mais nova acredita que a irmã despertou para Deus, porque ela orava muito, a mais nova orava muito, pedindo a Deus ajuda para ela aprender, para ela ter esses valores, para ela respeitar as pessoas.
Então a irmã mais nova, na inocência, acredita que a mais velha realmente vai para um convento, mas a ideia dessa mais velha é tirá-la de cena. Na hora do casamento, quem vai assumir é a mais velha e a mais nova vai desaparecer. E foi isso que foi feito. Então chamou a empregada vai uma feiticeira, que a feiticeira fez uma fórmula e que ela tomando, ela passará X horas desacordada. Pode fazer o que quiser com ela. Pode até matá-la, ou desencarná-la, que ela não vai sentir nada. E o que foi feito? Prenderam, elas duas conseguiu, no momento, a ama, no momento em que vai entrar na casinha bem simples, para deixar essa bebida, que ela está dormindo, a mais nova, um sono bem angelical mesmo. Então, quando ela vai colocar a bebida em uma taça lá que ela tinha, que ela tomaria aquela água ali, aí ela vê Jesus, a foto, a cruz, e aquilo ali chama a atenção dela, e ela diz, não, eu estou vendo que é Jesus, mas eu não vou parar, e se eu vim aqui para fazer isso aqui, eu vou fazer. E faz, bota o veneno, sei lá o que era, e não vai dar outra. Na madrugada, a menina volta, toma um líquido, acordou, né, com sede, e tomou o líquido rápido, e ali ela dormiu. E as duas vão verificar se ela está dormindo, e vão verificar, realmente estava dormindo. Estava sem medir direito a própria pulsação da menina, da mais nova. Então, a mais velha com ela, pegaram ela, a mais novinha, levaram ela, desacordada, até uma cripta. E a cripta, naquela época, no castelo, é daqueles lugares que a gente entra, tem chave, tem grade, e entra, vai até lá, não sei quantos metros para dentro, e tá lá o sarcófago daquela pessoa que desencarnava da família. Então, estende ela em cima de um túmulo e deixa lá. Volta e fecham tudo. Ninguém escutaria ela. E ela vai se casar logo. Então, ela se passa de boazinha, o rapaz vem visitá-la, ela fica com o rapaz, até levá-lo, e se casa com ele. E a irmã passa 3 dias, quando ela vai acordar, antes, ela acordou algumas horas depois. Quando ela acordou, ela se viu dentro da cripta. Ela achou muito interessante, muito estranho aquele lugar, mas ela conhecia. Aí ela foi se dando com o tempo que ela estava dentro da cripta da família e que ela não podia mais fazer nada, gritava, mas ninguém ouvia. Ela vai passar 3 dias nessa cripta, então ela começa a enlouquecer lá dentro e desencarna de fome e de sede. E dementada. A ama que ajudou-la recebeu uma fortuna e daí só adoecia. Ela que casou com o marido da mais nova, o príncipe, ela tem problemas mentais agora, moral. E isso vai resolver ser assim. O marido achando que era aquela docinha e pedindo a ela que ela voltasse em si, porque ela estava muito diferente. O que foi que aconteceu com ela, que ela era uma pessoa tão doce, e ela se fingindo que achava que era falta de uma festa, aí, então vamos fazer uma festa. E dá uma festa, e nessa festa chega alguém da parte da ama, que estava já esquecida, e convida o príncipe, essa pessoa para ir até a casa, porque ela quer falar com ele urgente. Aí ela vai contar tudo ao príncipe. O que foi que aconteceu? Elas foram trocadas, que eram iguaizinhas. Ela diz, foi eu e ela. Ela não é, a Dulce, na verdade, que era o nome dela, se não me engano, Dulce. Então ela não é a Dulce. Essa que está com você é a outra, é a mais velha, é a que é ruim. Eu e ela, nós matamos a sua. Ela está dentro da cripta, pode ir lá que ela está lá. E depois de 3 anos, quando o homem vai lá, a pessoa que tinha a chave foi até com ele, que ele pediu provas, e quando entrou, realmente, estava lá dentro da cripta, e essa pessoa que acompanhou o príncipe viu que era ela porque ela conhecia as roupas, conhecia uma série de coisas e não tinha dúvida. E ele escreve uma carta
ele vai cortar seu pulso, o jurar é amor, eterno amor. História de quase de Cinderela, A né? Julieta, quase. É lindo, lindo o caso. E, resumindo, ele mandou uma carta para outra que fez a festa, achando que essa festa fosse no sentido de distraí-la. Mas ele, já sabendo que ela era má, mandou uma carta dizendo que o que ela fez não foi justo, que o amor da vida dele era a irmã dela. E ela, que está na festa, já sentindo falta do seu marido, quem é que chega? Justamente quem é alguém da região que ela não queria mais visitar por conta da culpa na consciência. Aí diz: ó, fulano está lhe aguardando lá fora, uma senhora para lhe dar alguma coisa. E ela chega e diz: olha, o que é que você quer aqui? E ela percebe, ela se lembra, ela se emociona por conta das coisas que ela tenha feito. Ela disse: deve vir aqui trazer uma carta. Uma carta, sim, foi do seu marido. Do meu marido, e por cadê ele? Está aqui na carta, lê a carta que a senhora vai saber. Como esse pessoal não sabe ler, então ela foi, pegou a carta, e quando leu, ela teve um choque. Na hora do choque, ela cai no chão, realmente vê alguém socorrer e diz: ela está morta. Aí ela conta o que aconteceu depois do processo. Quando ela desencarnou, ela vai para o umbral, ela diz que desce regiões assim, a profundidade. E ela passou um longo tempo sofrendo. Isso implicando em que a maldade que ela tenha feito, a ama dela só conseguiu contar porque já estava perto da morte e ela não queria levar isso para o inferno. E tinha que falar para ele. E tinha que falar para alguém. Então, a consciência nossa é um negócio muito sério, muito bem feito por Deus, e que lá nós vamos ter que resolver. Então, caso desses assim, ninguém sabia. As duas fizeram perfeitamente, só as duas. Por valores, uma por ciúmes, porque tinha muito, e podia comprar quem quisesse. E a outra porque gostava desses valores materiais. E vão se fazer esse projeto deu certo, e no final não vai dar certo, porque elas vão desencarnar justamente por conta da consciência, o peso. E nós vamos ver que essas maldades que acontecem no nosso dia a dia, que diz aqui, ó, é muito delicada esta questão, e para resolvê-la é necessário se tornar apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Mas nesse caso aí, machucou famílias. Ninguém relata num livro, que é um áudio, como estava o pai no mundo espiritual. E coitado do pai, imaginando, vendo tudo isso que ela fazia mais jovem. A mais jovem sofreu muita pressão. Só que a mais jovem orava a Deus pedindo para ela acordar. Então Deus provavelmente fez a ela deu a ela essa própria petição, que queria que a irmã se arrependesse, que vencesse na vida, que fizesse o melhor. E nas leis de Deus, nós não sabemos como as coisas acontecem. Aconteceu justamente ela sendo aprisionada dentro de uma cripta, já que orava tanto pela família, uma pessoa muito sensível, muito amiga, muito irmã, muito próxima, muito caridosa. Então, ela foi o próprio exemplo para a irmã despertar, porque o remorso leva ela ao desencarne, e depois ela conta a história arrependida do que tinha feito. Sabemos que, como espírita, ela não vai ficar isenta de pagar o que foi feito. Então, nesse caso, a ama teve interesse em falar, porque ela carregava um problema muito sério, mas não tinha mais ninguém sabendo. Se existisse alguém mais ainda sabendo, todos esses aí sofrem. Então, é preciso haver a caridade, é preciso haver o consenso, é preciso avaliar, e de maneira em que possamos passar para os outros o que se precisa ser passado, e de uma maneira bem justa. Eu, graças a Deus, não estava nessa cena, mas se eu tivesse, como hoje eu conheço a doutrina espírita, eu diria: não, você não vamos fazer isso, não. Eu diria: não vamos fazer isso. Valor nenhum iria me comprar para fazer isso. Não, minha filha, eu vou nada. Vou carregar esse inferno para mim de jeito nenhum. Já imaginou? Então, se você não fizer, você não trabalha mais aqui. Eu digo: posso fazer mais nada, eu só não vou. Aí, se eu soubesse que ela ia colocada numa cripta, eu ia dar um jeito de falar para o futuro esposo dela, dizer: ó,
Estão querendo botar a tua futura esposa dentro de uma cripta. Eu escondo ela não sei aonde. Abra os olhos. Eu falaria. Ele diz aqui, ó, é muito delicada esta questão. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Se eu soubesse desse caso, eu diria a ele que tem projeto que vai fazer mal a futura. Tem nada. Não existe nada do que fazemos no nosso dia a dia que Deus não está presente. Tudo que fazemos está Deus presente. E Ele só quer algo muito importante, que o seu filho tenha amor por ele e pelo seu próximo. Porque Ele sabe que é preciso aprender. Todo mundo precisa aprender. E quem for estudar Deus, Ele sabe como ensinar a uns e a outros. E tem maneiras que Deus ensina a uns e a outros que são fortes. São fortes. Agora, essa jovem foi colocada dentro dessa cripta. Não é dado também o porquê que ela foi colocada na cripta. Ninguém sabe. Eu não vi discorrer sobre esse assunto dela no áudio, não. Mas ali ela não está inocente. Incrível que pareça. Então a maldade tem que parar. Nós temos que ajudar-nos. Então é um dever, é uma caridade, é um bem. Mas que façamos com moderação, com respeito. A hipocrisia, desmascarar a mentira. Se existe mentira, se existe hipocrisia, com certeza nós temos que desmascarar isso. Nós estamos aqui para isso. Por isso que as denúncias que acontecem com corrupção, elas têm que ser feitas. Senão, as pessoas continuam sangrando as outras e aproveitando. E ninguém vai aprender. Tem que aprender. Tem que aprender. Todos nós temos que aprender. E vamos aprender. Nas leis de Deus nós vamos. Então, graças a Deus que todo mal que a nós for feito, ou que façamos aos outros, isso vai ser resolvido. Ninguém vai sair daqui injustiçado. Nessa encarnação pode ser, mas na próxima não vai ser, não. Hoje nas próximas. Não vai ser. Ninguém sairá daqui sem pagar. Não é? Tem que aprender. Nós vamos ter que aprender. E graças a Deus, nos céus que Deus criou, que é o universo para nós, não tem concorrência. Ele só quer que saibamos amar-nos. Somente. Aprendamos isso. Vamos fazer a oração, né? Vamos orar. Vamos agradecer esse momento oportuno que Deus está nos dando de aprendermos mais um momento. Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus com muito amor e com muito carinho por todos que estão aqui na Terra. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te damos graças por estarmos aqui. Entre amigos, entre inimigos que cultivamos ou fomos cultivados ao longo do tempo, da nossa vida, das nossas existências. Nós estamos aqui, fartos de errarmos, buscando sempre acertarmos. É verdade. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer-nos mesmo, porque Deus assim já pregoou há 2000 anos. Quando nos deu Jesus nos seus planos, sofrer na cruz para nos ensinar. Porque neste lugar que estamos é passageiro. Aqui ninguém está para ficar. Todos nós estamos por um momento de aprendizado. E teremos que voltar para o nosso lar, a nossa verdadeira pátria. Pois o que aqui é feito ainda é muito pálido perante a perfeição que é o nosso lar. A nossa casa, onde devemos voltar logo logo, é a nossa eterna morada. O universo é a nossa eterna morada. Nesses transientes, indo e vindo, nós vamos aprender com Deus, que
confiemos no nosso Pai, nos nossos amigos, em anjos e guardas, e que possamos estar certo que unidos com Jesus nessa proposta de cada um carregar a sua cruz e principalmente, havendo tempo, ajuda o próximo. Vamos ajudá-lo, porque ele precisa de nós. Nós precisamos dele para a evolução, para o aprendizado, para o Criador que nos espera com muito amor para nos dar as bênçãos, para nos recompensar com o nosso trabalho, que é um dever fazermos no lado moral e intelectual. Que esse Pai maravilhoso esteja conosco, nos ajudando, e que amanhã tornemos-nos a voltarmos a fazer esse estudo da doutrina espírita no mesmo horário. Ficamos fazendo agora os sábados e domingos o Evangelho, o estudo da doutrina espírita. Muita paz para todos. Sim, seja. Muita... Que assim seja. Que assim seja, Rosângela.